Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Eles lhe disseram: os discípulos de João jejuam com frequência e fazem orações, e do mesmo modo o dos fariseus, ao passo que os teus comem e bebem. Jesus lhes disse: acaso podeis fazer jejuar os convidados às núpcias, enquanto o esposo está com eles? Mas dias virão em que o esposo lhes será tirado. Eles então jejuarão naqueles dias. Ele lhes disse ainda uma parábola: ninguém rasga um pedaço de uma roupa nova para pôr um remendo numa roupa velha, senão o novo terá sido rasgado, e o remendo tirado do novo não se ajustará ao velho. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo fará estourar os odres, e o vinho se derramará, e os odres ficarão perdidos. Pelo contrário, é preciso pôr o vinho novo em odres novos. E ninguém bebe vinho velho, e ninguém que bebe vinho velho deseja vinho novo, pois diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Veja a palavra de Deus. Vai se assentando e desejando mesmo que Deus te fale. Abraça a palavra de Deus. Em cada evangelho é palavra viva. Cada evangelho proclamado é vida semeada no nosso coração. Abraça a palavra. Você que não tem a palavra, coloca a mão no seu coração e diz: fala, que o teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Você dizendo a Deus, diga, meu irmão: fala, que teu servo escuta. Fala-me, Senhor, que teu servo escuta. Você seguiu o Evangelho e percebeu que Jesus está nos dizendo que é preciso pôr o vinho novo em odres novos. Naquele tempo, eles colocavam o vinho e muitas vezes também o azeite, e com frequência também água, para levar em viagem em odre. O que era o odre? O odre era feito de couro. E havia tanta perfeição. Veja bem, naquele odre feito de couro, ele era uma vasilha, mas tão perfeitamente feito, que o líquido não se escapava. Tinha que ter costura. Não havia como. Porque mesmo que fosse um couro só, num lugar tinha que costurar. E na verdade nem era assim. Era costurado em vários lugares, fazendo justamente o odre como um grande jarro. Enchiam de líquido e o líquido não se perdia. E naquele tempo não havia plástico, né? Porque se colocasse plástico por dentro, moleza, né? Mas não havia plástico, o próprio couro segurava. Então, você já começa a perceber que o odre precisa ser bem feito. E é claro, o odre precisa ser limpo. Então você precisa de um odre novo, bem feito, limpo, para você colocar dentro o vinho novo.
Graças a Deus, o Senhor tem o vinho novo para nós. E eu quero dizer, nesses dias, o Senhor quer derramar em nós que somos os odres, um vinho novo, inteiramente novo. E por isso, justamente, Ele está querendo odres novos, para Ele poder colocar o vinho novo que Ele quer colocar. Diga comigo: obrigado, Senhor. Obrigado porque eu sou esse odre. O Senhor quer colocar vinho novo em mim. Coloca, Senhor. Por isso eu estou aqui. Conserta esse odre, que sou eu. Limpa esse odre. Ele precisa de uma grande limpeza. Depois coloca o vinho novo. Faz uma obra completa. E estou aqui, Senhor, à tua disposição. Faz em mim a tua obra. E para você confirmar isso, faz já o sinal da cruz na sua testa, para que o Senhor faça em você uma obra completa, começando pela sua mente. Que o Senhor transforme a sua mente, que o Senhor toque a sua cabeça, a sua cabecinha. Que o Senhor toque a sua cabeça. Que o Senhor coloque a mente dele em você, que o Senhor coloque os pensamentos dele em você, porque, gente, infelizmente o mundo fez a nossa cabeça. A nossa cabeça não é a cabeça de Deus, a nossa cabeça é a cabeça do mundo. A nossa cabeça acabou sendo a cabeça do príncipe desse mundo, e você sabe a quem eu me refiro quando digo o príncipe desse mundo, porque o próprio Jesus foi que chamou o demônio de o príncipe desse mundo. Que, claro, ele reina nesse mundo usurpando. Esse mundo não é dele, mas ele é um usurpador, e acabou tomando posse do reino desse mundo, acabou tomando posse do sistema que nós vivemos, acabou tomando posse, usurpando. Ele é um terrível usurpador, mas na usurpação que ele fez, ele acabou tomando posse dos filhos de Deus. E agora o Senhor quer mudar tudo. Ele não quer mais que nós, os seus filhos, tenhamos a mente do príncipe desse mundo, não. Até se você vai ver bem, a mente do príncipe desse mundo, que é a mente do mundo, é cheia de vaidade, de ambição, e por isso de cobiça, de orgulho, e daí justamente de inveja, de ciúme, de pôr os outros para trás, de eu ser o primeiro, de não me incomodar com os outros que se amolem, os outros que se rebentem. Eu preciso ser, eu preciso ganhar, eu preciso chegar lá, eu preciso ter, custe o que custar. E por causa disso, daí vem todas as brigas, daí vem todos os maus tratos, os xingos, os palavrões, daí as divisões entre as pessoas, daí vem os rancores, daí vem os ódios. É a mentalidade desse mundo, é o modo desse mundo, são os sentimentos desse mundo, que na verdade são os do príncipe desse mundo. Nós acabamos entrando em guerra uns com os outros. É uma verdadeira guerra, uma guerra de olhares, uma guerra de palavras, uma guerra de sentimentos, uma guerra de ciúmes, uma guerra de inveja, porque é uma guerra de ambição. E se nós não mudarmos isso, a coisa vai ficando cada vez pior, desculpe, cada vez mais preta. E o Senhor está dando a nós a grande graça de vermos tudo mudado a partir de nós. Gente, é a partir de nós que as coisas precisam se mudar. As coisas não se mudam apenas por si, não se mudam com teorias, não, as coisas se mudam com homens e mulheres mudados. É com homens novos, é com mulheres novas que se faz um mundo novo. Veja bem, é com homens novos, com mulheres novas que se faz um mundo novo. Não tem outra maneira. Deixa eu contar uma historinha velha, antiga.
que a gente contava lá nos começos dos encontros de jovens, quando nós éramos jovens, né? Quando nós aqui de cima éramos jovens e fizemos os nossos encontros de jovens, já se contava essa historinha do menino da escola que acabou sendo reprovado justamente em geografia, e o pai ficou louco da vida, perdeu o ano todo, perdeu todo o dinheiro, justamente por causa de geografia. E o pai deu a ele um tremendo castigo e disse: você vai ter que fazer o mapa mundi para aprender geografia. E o pai apresentou para o garoto uma porção de papeizinhos rasgados, como um quebra-cabeça, e disse: o menino não vai conseguir armar o mapa mundi, porque afinal das contas ele foi reprovado em geografia, ele não entende de geografia, não sabe a colocação das coisas, vai errar tudo e vai ter um bom castigo. Não vai sair de casa enquanto não conseguir fazer o mapa mundi, o mapa do mundo. Para admiração do pai, não passaram-se 10 minutos, o menino voltou com o mapa mundi feitinho. Ele disse: mas como é que você acertou? Você não sabe geografia? Eu disse: não sei mesmo. Como é que você acertou? Você não reparou, pai, que do outro lado do mapa, que o senhor arrancou lá daquela revista, tem a figura de um homem? Foi só construir o homem e eu construí o mundo. Você entendeu, não é verdade? Foi só construir o homem e eu construí o mundo. Gente, não tem outro jeito de mudar o mundo a não ser mudando a nós, homens e mulheres. Repete comigo: o mundo novo só se faz com homens e mulheres novos. Eu preciso ser novo, renovado em Jesus, para que esse mundo seja novo. E tudo começa da minha mente. Por isso hoje, Senhor, eu lhe entrego a minha mente, eu lhe entrego a minha cabeça, Senhor. É por aí que o Senhor precisa lavar o odre, bem lavadinho. Há muita sujeira na minha cabeça, Senhor. Há muito entulho que o mundo jogou na minha cabeça. Lava a minha cabeça, Senhor. Purifica a minha mente, Senhor. Eu aceito ter uma mente nova. Eu quero ter a mente de Cristo. Amém. Faz o sinal da cruz na sua cabeça. E nós estamos pedindo realmente, Senhor, renova a nossa mente já. Nesta tarde, nessa missa, renova a nossa mente. Limpa, Senhor, a nossa cabeça. Mas em todos esses dias, Senhor, vai purificando a nossa mente, vai lavando, Senhor, a nossa cabeça, vai nos dando, Senhor, uma mente nova, vai pondo em nós, Jesus, a tua mente, porque nós queremos realmente ter a mente de Cristo. Diga mais uma vez, até pode pôr a mão na sua testa: eu quero ter a mente de Cristo. E eu vou ter, pela tua graça. Amém. Gente, é muito importante isso. Mas você sabe, além de mudar a nossa mente, há muita coisa a ser mudada. Por isso, o nosso palavreado precisa ser mudado. O palavreado do mundo é um palavreado sujo, obsceno, lascivo, pornográfico. E nós não podemos continuar assim. Não podemos. Não dá para mudar o mundo sem mudar a nós mesmos. É preciso lavar a nossa boca. Talvez seja preciso lavar com sabão a nossa boca, de tão suja que ela acabou ficando. E parece que até é snob, né? É bonito, é de bom tom, é maravilhoso, é legal a gente ter boca suja, dizer os palavrões e as abobrinhas, misturando abobrinhas e palavrões, e
palavras maliciosas, obscenas, na nossa linguagem. Até numa linguagem corrente, desculpe, parece elegante botar uns palavrões no meio. Onde é que está a nossa geração? Tornou-se elegante botar palavrão no meio. E quantas vezes vocês jovens, desculpe, adoram isso? Mas eu preciso dizer, está tudo errado. Mas está tudo errado por quê? Porque não vai ser possível ter um mundo novo que todos nós queremos sem termos homens e mulheres novas. Não é possível. E o Senhor quer então mudar o nosso palavreado. Quer mudar. E nós podemos mudar, claro que podemos mudar. E não vamos demorar não. Já diga para o Senhor, muito obrigado por isso, Senhor. O Senhor está me ensinando. Eu renuncio já agora o meu palavreado errado. Eu quero ser corrigido, Senhor. Eu preciso aprender a falar certo. Não falar sujeiras, obscenidades, pornografias, coisas maliciosas, palavrões. Não, Senhor. Eu sou teu filho. Um filho de Deus não fala assim. Um filho de Deus fala palavras certas. E há tantas palavras certas, bonitas, que dizem as coisas sem dizer palavrões. Lava, Senhor, a minha boca. Lava a minha língua. Purifica os meus lábios. Eu quero ter, Senhor, boca nova, lábios novos, palavras novas. Faz para valer o sinal da cruz sobre seus lábios. Pode fazer até mesmo sobre a sua língua. Vai lá na sua língua e faz o sinal da cruz, para que o Senhor purifique, para que o Senhor mude. E além, gente, das palavras sujas, quantas palavras vêm carregadas de ciúme, carregadas de inveja, carregadas de rancor, de raiva, de ódio, de sentimentos de vingança. Verdade ou não é? E o Senhor quer mudar tudo isso. Mudar a sua palavra, porque mudou a sua mente. Não é só mudar a palavra, mas é mudar a palavra porque a mente foi mudada. Repete o sinal da cruz na testa e na boca, sobre os lábios, para que se faça esta ligação. Mente de Cristo, palavras de Cristo. Amém. Nós temos que mudar muito no nosso coração. Como temos que mudar? Como o Senhor precisa limpar o interior do nosso odre. Como o Senhor precisa mudar os nossos sentimentos. Gente, o mundo nos ensinou a sentir tudo errado. E nos leva e nos conduz a sentir tudo errado. É tudo na base do tranco, é tudo na base da briga, é tudo na base da raiva. E daí nós acabamos nos indispondo com as pessoas, começamos com inimizade, nos dividimos, nos separamos, ficamos de mal, até a palavra diz, né? Ficamos de mal. Mas o pior ainda, nos agredimos, nos insultamos, nos violentamos uns aos outros, nos violentamos com palavras, nos violentamos com gestos, nos violentamos com sentimentos e acabamos tendo sentimentos de rancor e expressando, sentimentos de raiva e expressando com gestos, expressando com palavras, sentimentos verdadeiramente de ódio. Porque é interessante, o ciúme não fica só no ciúme. Veja uma pessoa que foi tomada pelo ciúme, ela não fica só no ciúme, não. O ciúme dessa pessoa se transforma em raiva do outro. A inveja da gente não fica só em inveja, se transforma em raiva daquele que tem e do qual nós queríamos ter o que ele tem.
raiva daquilo que ele é e, portanto, raiva dele. Nós queríamos ser aquilo que ele é e achamos que não somos. Então não fica só em inveja, não fica só em ciúme, mas se transforma em raiva, se transforma em rancor, se transforma verdadeiramente em ódio, em sentimentos de ódio, sentimentos de destruição. Mas o impressionante é que esses sentimentos destruidores, gente, partindo de nós, ferem a nós mesmos, porque nós não fomos feitos para emitir esse tipo de sentimentos. Nós não fomos feitos para gerir, para conceber e dar à luz esse tipo de sentimentos. Não. Nós somos de Deus amor, nós somos filhos de Deus que é amor. Nós somos feitos à imagem e à semelhança de Deus que é amor. E na verdade, quando levados pelo príncipe desse mundo, levados pela mentalidade desse mundo, levados pelo sistema desse mundo, pelos costumes desse mundo, até pelo elegante desse mundo, nós partimos para esses sentimentos. Nós mesmos somos agredidos, agredimos a nós mesmos, nós somos violentados, acabamos conosco mesmos, porque não fomos feitos para isso. É como você pegar uma máquina que foi feita para uma coisa e fazer aquela máquina funcionar para outra. Você estraga tudo. E nós temos nos estragado demais. E Deus, o nosso Pai, se debruça por cima de nós. Deixa eu dizer essa expressão, morrendo de misericórdia sobre nós, vendo o estado em que nós estamos, e que nós ficamos por nossa própria culpa, porque somos filhos de Deus amor, somos feitos para amar e para gerar sentimentos de amor, e emitir sentimentos de amor, e expressar com palavras e com gestos sentimentos de amor, mas estamos gerando esses outros sentimentos de inveja, de ciúme, de rancor, de raiva, de ódio, de vingança. Estamos emitindo isso, estamos expressando isso, estamos nos estragando, estamos destruídos. E o Pai morre de dó vendo a nossa situação. Ele não está de dedo levantado nos condenando, não. O Pai está se condoendo por nós. E bonita essa expressão, diz muito. O Pai está se condoendo. Ele sente a nossa dor. Condói. Dói nele também. Gente, as machucaduras em nós doem nele. Os ferimentos em nós doem nele. Os estragos em nós, a destruição em nós dói nele. Porque Pai é Pai e Deus é nosso Pai. E por isso Ele quer que nós mudemos tudo isto. O interior do nosso coração precisa ser mudado. Esse odre precisa ser mudado. Todo o conteúdo, todo o interior do meu odre precisa ser mudado. Diga comigo, muda, Senhor. Muda o meu interior. Muda os meus sentimentos. Muda o meu coração. Eu sou filho de Deus Pai. Filho de Deus amor. Eu preciso, Senhor, ter os teus sentimentos. Sentimentos de amor e não de ódio. Sentimentos de bondade e não de ruindade, de raiva, de rancor, de vingança. Não, eu não posso me destruir. Eu só posso me construir no amor. É só no amor que eu me construo. Fica com a mão sobre o seu coração, sobre o seu peito. A grande graça é essa. Hoje é a primeira sexta-feira do mês. É sexta-feira e é primeira sexta-feira do mês. Graças a Deus, é providencial isso. Jesus está querendo mudar os nossos corações. Jesus está querendo mudar os nossos sentimentos. Está querendo arrancar o nosso coração que acabou ficando empedrado e colocando no lugar um novo coração semelhante ao dele.
O Senhor quer arrancar de nós todos esses sentimentos agressivos, violentos. Esses sentimentos que não têm nada a ver com Ele, são sentimentos próprios do príncipe desse mundo, que na verdade quer nos destruir, e usa justamente disso para nos destruir. Ele nos destrói por dentro, Ele nos explode por dentro, Ele nos implode. A implosão se dá, portanto, dentro. É uma covardia aquilo que Ele faz. E por isso, justamente, porque o Pai se condói conosco, Ele quer mudar os nossos sentimentos, Ele quer mudar o meu coração. Diga: muda o meu coração, Senhor. Muda os meus sentimentos, Senhor. Eu quero ser um odre novo. Eu quero ter um espírito novo. Coloca em mim, Senhor, o vinho novo do Teu Espírito. E é isso que eu estou pedindo agora, Senhor, por cada um desses meus irmãos e irmãs. Com isso tudo, Senhor, também o arrependimento tocou em nós, também o arrependimento bateu no nosso coração, Senhor. Nós vimos como nós erramos, nós confessamos diante de Ti, Senhor, o nosso pecado. Confessamos diante de Ti, Senhor, a enormidade dos nossos pecados, Senhor. Confessamos diante de Ti o estrago que esses pecados fizeram em nós, Senhor. Confessamos diante de Ti. Pedimos perdão, Senhor, pedimos misericórdia, estamos arrependidos, Senhor. E agora pedimos, confiando em Ti, unicamente em Ti, Senhor. Muda tudo, renova tudo. E aí está o nosso pedido: cumpre a Tua promessa, Jesus. O Senhor disse: vós sereis batizados no Espírito Santo. Derrama o Seu Espírito Santo sobre mim. Sim, Senhor, banhando-me totalmente com o Espírito Santo. Enche, Senhor, esse odre com o Espírito Santo. E o bonito é que imediatamente esse odre vai ficar todinho molhado. Ele vai absorver o Espírito Santo. Como o couro do odre absorve o líquido, esse odre que sou eu, Senhor, cheio do Espírito Santo, vai absorver o Teu Espírito. E vou ficar, Senhor, cheinho do Teu Espírito Santo. Até mesmo a minha carne, Senhor, vai ficar cheia do Espírito Santo, embebida do Espírito Santo. Até a minha carne, Senhor, até esse corpo vai ficar embebido do Espírito Santo. Concede, Senhor, essa graça. Vai pedindo agora com suas palavras. Concede, Senhor, concede a cada um de nós. Concede a cada um desses meus irmãos e irmãs, Senhor, esta graça. Derrama sobre todos nós, Senhor, o Espírito Santo. Enche-nos, Senhor, a todos nós com o Espírito Santo. Nós precisamos, Senhor, dessa grande graça para que tudo se mude em nós. Dá-nos, Senhor, realmente agora o vinho novo. Nós queremos ser novos, Senhor. Verdadeiramente nós queremos ser novos. Renova-nos, Senhor, derramando em nós o Teu Espírito Santo. Enche-nos com o Espírito Santo, Senhor. Faz de nós, Senhor, homens e mulheres novos, Senhor, para fazermos um mundo novo, a partir de nós mesmos, a partir da nossa família. Família nova porque somos novos. Sociedade nova porque somos novos. Mundo novo, Senhor, porque somos novos. Igreja nova, totalmente renovada, porque somos novos. Muito obrigado, Senhor, por isso. Muito obrigado por isso, Senhor. E faça um sinal da cruz sobre o seu peito, porque essa foi a grande obra que o Senhor fez em você. E vai ficando em pé. E faz o grande sinal sobre você inteirinho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem. Espírito de Deus, E me faz novo, e me faz novo, todo novo, renovado em Jesus, e me faz novo,
todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Nós queremos, irmãos, que todo esse ambiente seja renovado, todo. Que nós todos, mas também todo esse ambiente que vai nos acolher nesses dias, seja renovado pela ação do Espírito Santo. Que toda a arena, onde tudo vai acontecer nas noites, que tudo seja renovado, que tudo seja purificado, que tudo seja exorcizado, que todo mal seja banido, que o próprio inimigo seja banido. É isso que nós estamos pedindo, Senhor. Nós estamos pedindo que o Senhor assuma as rédeas, que o Senhor assuma o comando. A autoridade é sua, Senhor, e o Senhor venha escorraçar o inimigo para longe de todos esses lugares, Senhor. Sim, que o inimigo não tenha vez nenhuma, Senhor, em todo esse território que já é consagrado a Ti, Senhor, mas que nós consagramos mais uma vez a Ti como território eucarístico, território onde o Senhor pode derramar o Espírito Santo mais do que em qualquer lugar na face da terra, Senhor. Nós já entregamos a Ti esse território, Senhor, e nós estamos pedindo que derrames o Espírito Santo aqui, Senhor, de maneira extraordinária nesses dias. Mas para isso, Senhor, afasta, expulsa o inimigo, Senhor. Sim, exerce, Senhor, agora a tua ação de exorcismo, nosso Senhor Jesus Cristo, expulsando o inimigo, afastando o inimigo para longe. E esta água benta, Senhor, que está sendo derramada sobre nós, é o sinal da purificação. Nós estamos acolhendo, Senhor, nós estamos acolhendo pessoalmente, ó nosso Deus, esta purificação da qual nós precisamos. Purifica-nos totalmente, Senhor, e purifica cada pessoa que chegar aqui, Senhor, nesses dias. Que todos aqueles que adentrando aqui, Senhor, já recebam logo de Ti um banho purificador. Que receba imediatamente, Senhor, um anjo combatente ao seu lado para acompanhá-lo, Senhor, enquanto estiver aqui. Um anjo que o guarde, um anjo que o proteja, um anjo que o defenda, um anjo que venha banir todo o mal, um anjo que venha colocar em fuga toda a presença e toda a ação maligna, um anjo lutador, guerreiro, que venha afastar todo o pecado e toda a ideia de pecado, e que venha, Senhor, escorraçar todo o pecado, Senhor. Aqui não é território de pecado, aqui não é território de mal, aqui não é território do maligno, aqui é território seu, Senhor, e nós proclamamos isso, e por isso coloca os teus santos anjos, Senhor, agora rodeando todo esse ambiente. Coloca os teus anjos, Senhor, em todo esse território. Coloca os teus anjos, Senhor, legião de anjos, Senhor, naquela arena. Coloca, Senhor, e que os teus anjos entrem em combate, expulsando toda a presença e toda ação maligna, Senhor, todo espírito maligno mesmo, escondido, subversivo. Que os teus anjos que conhecem tudo, que sabem onde eles estão, que sabem onde eles se escondem, que os teus anjos, Senhor, os expulsem agora para longe, e que os espíritos malignos obedeçam a Ti, nosso Senhor e nosso Deus. Sim, espíritos imundos, quem quer que sejam, obedeçam às ordens de Jesus, afastem-se daqui, apresentem-se diante da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo e sigam as ordens dEle, porque Ele é o Senhor, só Ele é o Senhor, e unicamente Ele é o Senhor e mais ninguém. E obrigado, Senhor, porque está adentrando na arena que vai servir para nós nesses dias. Obrigado, Senhor, porque estás purificando toda aquela arena, Senhor, porque estás banindo de lá toda a presença maligna, porque estás banindo de lá, Senhor, toda a presença de pecado, porque estás limpando aquela arena, Senhor, e ao mesmo tempo Tu estás derramando o Espírito Santo, Senhor, sobre tudo, sobre aquela arena, sobre este palco, sobre esse rincão, sobre esse território, sobre tudo isso, Senhor. E o Senhor vai derramar o Espírito Santo sobre cada pessoa que chegar aqui. Muito obrigado, Senhor, e nós veremos tudo novo, e nós veremos tudo renovado, e esta é a graça, Senhor. Os próprios animais serão atingidos por Ti, Senhor. Sim, os próprios animais que estão aqui
Todos os animais que participarem, Senhor, serão libertos. Tu afastarás toda a presença e toda ação maligna, Senhor, desses animais. Eles foram criados por Ti, para Ti, Senhor, e eles servem unicamente a Ti. Tu sabes, Senhor, eles passaram por tantos lugares contaminados, eles passaram por tantos lugares de pecado, Senhor, eles passaram por tantas situações, Senhor, onde imperava o príncipe desse mundo. Esses animais não têm culpa nenhuma, Senhor. Liberta-o, Senhor, exorciza-o, Senhor, limpa-o, Senhor, e traz sobre eles, Senhor, toda a Tua graça, toda a Tua bênção. Eles são criaturas abençoadas por Ti, Senhor, queridas por Ti, Senhor, criadas para a Tua glória e para o Teu louvor. Obrigado, Senhor, porque fazes isso não só com animais, mas fazes com animais. Fazes muito mais nesse ambiente todo, fazes muito mais nesses ares todos, fazes muito mais em nós, os Teus filhos. Diga comigo: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Servo de Deus. Servo de Estou Deus. a serviço de Deus. Estou a serviço. Eu quero uma mente nova. Eu quero uma mente Um nova. coração novo. Um coração novo. Palavras novas. Palavras novas. Gestos novos. Eu renuncio o meu passado errado. Eu renuncio O meu passado de pecado. o meu passado de pecado, De vida de mundo. de vida de mundo. E agora eu me consagro ao Senhor, E agora eu me consagro para viver na graça de Deus, para viver na graça, na bênção de Deus, na bênção, para viver no amor, para viver, para ser uma criatura cheia do Espírito Santo, para ser uma criatura cheia, guiada pelo Espírito Santo, guiada pelo conduzida pelo Espírito Santo, conduzida pelo Espírito, santificada dia após dia, santificada dia após dia, pela ação do Espírito Santo. pela ação do Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, levanta-te. Levanta a sua mão direita e até escolha uma direção dessa chácara. Vai rodando, vai estendendo suas mãos e consagrando junto conosco durante essa música toda essa chácara, todo esse ambiente eucarístico, dizendo: levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Todos os ambientes dessa chácara, levanta-te. Capricha, meu irmão. Levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Com autoridade, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Mais uma vez, levanta-te, 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 Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor. Fujam diante de ti, fujam diante de ti, seus inimigos se dispersem diante de ti. Todos aqueles que aborrecem sua presença, sua presença reinará, sua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Sua presença reinará, sua presença reinará sobre todo império, sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Mais uma vez, levante suas mãos e apresente cada pessoa que vai estar nesse território e peça o Espírito Santo sobre ela. Peça o Espírito Santo sobre cada um, sobre você, sobre aqueles que estão com você, sobre aqueles que estão acampados com você, alojados com você, aqueles que se detêm na oração e aqueles que ainda estão se abrindo a Deus, aqueles que vêm visitar, aqueles que vêm passar dias conosco, aqueles que vêm apenas assistir, sobre todos. Levanta a sua mão
E peça a graça do Espírito Santo sobre todo esse território e sobre cada um de nós.